falar um pouco sobre a educação à distância e sua integração com a educação domiciliar. Na realidade, a educação domiciliar assusta muitas instituições, dirigentes, mas representa um grande avanço para o nosso país e representa um grande avanço para o mundo, porque funciona bem e nós temos a certeza que funcionará bem no nosso país. Temos apenas que ajustar um pouco a cultura das pessoas a essa nova realidade, que não é uma nova realidade, é uma realidade do passado, porque no passado a educação era toda domiciliar. Depois surgiu as escolas, e aí os alunos passaram a estudar nas escolas e ter a participação da família nesse processo. Mas nada impede que tenhamos a participação direta da família na formação dos jovens, e esse processo é um processo que no Brasil não há nenhuma proibição. Você tem no Código Penal de 1940, ainda diz que você pode ser preso, você pai, mãe pode ser preso se não colocar o filho na escola. Então está lá no Código Penal e não foi revogado isso. Então você tem alguns processos, inclusive criminais, Ministério Público tentando prender pai de aluno que não levou o filho para a escola, mas também não adianta você levar o filho para a escola só para levar, comer merenda. Você tem que ter um processo de educação com qualidade e tem então a possibilidade de você até não levar o seu filho para a escola e ensiná-lo em casa. Vários países, aliás, a quase totalidade dos países admite isso muito bem, exceto a Alemanha e um outro país europeu, que não permite a educação domiciliar, mas Estados Unidos, Inglaterra, França, todos os países, primeiro, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo, permite a educação domiciliar. E o Brasil, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível a educação domiciliar desde que tenha uma lei federal para legislar. Isso foi objeto de uma discussão no Supremo, questão de 2, 3 anos atrás, e o entendimento é exatamente esse, que você precisa ter uma legislação, mas a educação domiciliar é permitida. E dentro dessa esteira tem, tramitando no Congresso Nacional, leis para a educação domiciliar, e que vai ser aprovado, não há dúvida nenhuma. O governo tem interesse na aprovação, tem maioria e aprovará a educação domiciliar ainda nesse ano 2021. Agora, o que existe é alguns estados, como o Distrito Federal aconteceu, como São Paulo já aconteceu, pelo menos no primeiro momento, na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, mas você já tem normas definidas, por exemplo, em Brasília, já tem uma lei. Mas o que acontece é que há um questionamento, porque as normas gerais de educação, eles dependem de legislação federal. Então você não pode ter uma legislação de um estado legislando sobre a educação domiciliar, a não ser acessoriamente. Então há uma inconstitucionalidade que está sendo discutida, inclusive na Justiça, dessa lei do Distrito Federal. Mas é uma coisa de tanto tempo. Nós vamos ter a educação à distância consagrada no Brasil, sendo permitida, mas com são modelos de um acompanhamento, modelos de algumas coisas. E um dos modelos que está sendo colocado é que você teria que ter alguém com curso superior para ensinar a essas crianças em casa. Então, isso também não deve passar nesse sentido, porque você pode, por exemplo, na escola regular, antiga escola normais, você pode ter formação de crianças para a primeira infância e tudo através do ensino técnico, ensino dos antigos cursos normais, que são escolas de nível médio. Mas nós temos a formação de professores também voltada para ser um processo de crescimento. Nós temos certeza que algumas instituições já estão trabalhando na formação de educadores domiciliares. Então, você tem um mercado novo para a sua instituição, que é capacitar pessoas que estão em casa e que vão ensinar aos seus filhos nas suas residências, ou filhos de outros também. Isso não tem que ser o seu filho. Você pode ter a sua educação em casa, mas não ser exatamente dos filhos sanguíneos que você tem, dos filhos adotivos. Você ter a possibilidade de ter um ensino domiciliar no sentido mais amplo.
Mas tudo isso ainda vem em regulamentação, vai ter questionamento, vai ter muita, que a gente chama na linguagem jurídica, muito juiz esperneandi, então, ou seja, o direito de espernear, que você tem, muitos dirigentes estão já questionando, mas o que é claro é que essas instituições têm o direito de colocar no seu agrádio de formação, capacitação o aperfeiçoamento de educadores domiciliares. Não é uma grande parte da população que vai ficar estudando em casa. Você tem, principalmente em função da interação, da saída física das crianças, do convívio, isso é muito salutar. Mas existem situações, são situações de crianças que sofrem excessivamente bullying, que às vezes a ida para a escola representa um grande problema. Suicídios acontecem regularmente em algumas instituições, porque a pressão psicológica, a dificuldade às vezes de locomoção, a dificuldade de transporte, uma série de coisas, mas leva a figura da educação domiciliar como sendo uma alternativa extremamente válida. Agora, o que nós temos que convir é que o que a educação à distância vai ajudar nisso? Porque você pode perfeitamente ter a transmissão da educação à distância, inclusive na educação elementar. A alfabetização já é um pouco mais difícil, mas os pais podem alfabetizar os filhos nesse processo. Então você tem a possibilidade de ter alfabetização em casa. Eu mesmo sou fruto da educação domiciliar. Eu não fui para a escola, a não ser no que era na época a admissão ginásio, que seria o equivalente à quinta, sexta série hoje. Mas meus pais eram educadores, tinham me educado em casa, alfabetizaram e deram toda a primeira fase, até o momento que eu fui para uma escola regular para fazer o antigo ginásio, que era o que, na época, equivaleria à segunda etapa do ensino fundamental. Mas o que nós temos que convir é que a educação domiciliar, ela é uma nova realidade, uma realidade onde a educação à distância vai atuar muito bem nesse processo de integração, porque você pode ter educação para a criança, para o jovem, ou educação para os pais, para eles poderem ensinar aos filhos no seu processo de formação. Então, o que nós queremos nesse momento que estamos falando sobre educação domiciliar e educação à distância, dizer realmente que é uma grande perspectiva, um grande mercado que todas as instituições têm, e isso será, sem dúvida nenhuma, uma realidade que nós vamos sentir fortemente nos próximos anos em nosso país, é exemplo do que já sentimos em outros países. Nós temos bons exemplos e não queremos citar casos, mas são casos bastante salutares, bastante proveitosos, e já temos instituição se especializando nessa formação desses novos profissionais. Agora, existe todo um questionamento, como é que seria feito o acompanhamento dessa educação, e aí as instituições que têm educação à distância, que a tendência que está sendo pressionada o legislativo é que o aluno pode estudar em casa, mas ele teria que estar matriculado numa instituição de ensino. E essa instituição pode ser uma instituição que tenha educação à distância. Então você pode perfeitamente dispensar dos momentos presenciais, fazendo a educação domiciliar, mas o aluno está matriculado na escola X, que é uma escola de educação à distância. Hoje você pode ter educação presencial, educação à distância ou educação presencial e à distância. A legislação permite em todos os níveis, mas cabe exatamente aos empreendedores trabalharem nessa direção. Então, são considerações que nós vamos encerrar nesse momento ao falar sobre a relevância da educação à distância e sua integração com a educação domiciliar, e temos certeza que isso vai representar uma perspectiva significativamente boa de um processo natural da vida de todas as pessoas, de vida de todas as instituições e de todos os países, como será o caso do Brasil.